Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Esse é o órgãos oficiais do canal chamado Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, também comentarista judaico, hebraico e grego, e também das culturas bíblicas. Também somos comentarista da etimologia e da mitologia bíblica, como também somos comentarista da exegese avançado e da hermenêutica avançado. Também somos comentarista da escatologia bíblica, como também das palavras de expressão bíblica. Você já ouviu falar sobre isso? O que é palavra de expressão bíblica? Vai lá no meu canal que você vai descobrir o que é expressão bíblica. E também somos comentarista das lições bíblicas da CPAD. Isso mesmo. Somos também comentarista das lições da CPAD. Nesse novo trimestre, estamos comentando sobre a nova revista para a glória de Deus. Quero deixar a todos um Renérito Kyrie, a paz de Cristo esteja contigo, em linguagem grega. Também quero cumprimentar a vocês um Shalom Lahema, paz e prosperidade. Também quero cumprimentar a vocês um Shalom Kavai, paz e esperança. Para todos que estão vendo este canal, para a glória de Deus, que esta paz, que excede ao todo entendimento humano, venha entrar em sua casa, em seu lar, em sua vida. Vamos lá para mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. Aqui quem vos fala é um homem conhecido como o homem da maçã de ouro, também conhecido como o homem da Paraxá. O que é Paraxá? A palavra Paraxá é uma palavra hebraica que quer dizer porção sagrada das escrituras. E a palavra maçã de ouro é um símbolo, que um senhor, Salomão, fez uma simbologia dizendo que a palavra de Deus ela é tão pura e refinada como a maçã de ouro. E o nosso Jesus disse, não lança pérolas aos porcos, porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, expressou, trazendo uma simbologia dizendo que a palavra de Deus ela é preciosa como uma pérola. Então vamos lá, vamos fazer o comentário da lição 5, que será realizado no dia 29 de janeiro. Isso mesmo, a data do meu nascimento, Eu nasci no dia 29 de janeiro, para a glória de Deus, e nasci e tive a existência para este mundo, mais um ciclo de vida para a glória de Deus. Então vamos lá, o tema que a gente vamos tratar é o avivamento na igreja, O avivamento na vida da igreja, esse é o tema. Agora, para a gente poder falar sobre o avivamento na vida da igreja, a gente temos que trazer os textos que trazem a prática, que faz, o surgimento desse avivamento na vida da igreja. E existem 6 bases práticas para poder trazer o avivamento na vida da igreja. E quais são essas bases? Vamos lá. A primeira base é: Jesus ensinava e pregava e curava os enfermos ou as enfermidades. Isso está relatado em Mateus 9:35. Segunda base: o batismo no Espírito Santo era para os salvos. Então, todos aqueles que eram salvos recebiam o batismo do Espírito Santo para poder trazer o avivamento na vida da igreja. Isso está relatado no livro de Atos, capítulo 2, e versículo 38 e 39. A terceira base, Jesus ou Yeshua cooperava com os seus discípulos pregando a palavra de Deus, trazendo uma mensagem de avivamento e conforto para o povo. Isso está relatado no livro de Marcos 16 e verso 20. A quarta base para o avivamento na vida da igreja é a perseverança dos primeiros cristãos que estavam ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42. A perseverança para o avivamento, a perseverança para receber o batismo do Espírito Santo, a perseverança de você receber a vitória, a perseverança, ela faz um completo, nas nossas vidas.
A perseverança, ela completa. É um jogo de cintura que faz aquilo nascer e acontecer. A perseverança. E a vitória vem, e a bênção vem. Quinta base, a comunhão e a assistência social na igreja primitiva. Você sabia que a assistência social, né, e a comunhão trazia avivamento na igreja? Olha só que interessante. Então, o que a gente entendemos que nessa quinta base, né, para o avivamento na vida da igreja, temos que ter comunhão um com os outros, como também, né, assistência social trazia, né, comunhão e trazia avivamento na época da igreja primitiva. Isso está relatado no capítulo e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 44 e 45. Agora, sexta base, fazei tudo para a glória de Deus. Ou melhor dizendo, fazer isso tudo para a glória de Yeshua. O que a gente temos que fazer é fazer a obra de Deus para a glória do Salvador Jesus Cristo. A pergunta que não me deixa calar: hoje as pessoas fazem tudo para a glória de Deus ou para a glória de si mesmo ou para o mérito de si mesmo? Então, isso é uma observação e é uma pergunta que não me deixa calar. Então, essa pergunta fica com você e você analisa e pesquisa nessa questão. Segundo ponto de vista, o avivamento gerado no Espírito Santo de Deus use os seus servos para grande obra, contudo, ao seu ministério de cristão. Olha só que coisa tremenda. Então, observamos que o avivamento na igreja tem que ter um objetivo. E qual seria esse objetivo? Qual seria o objetivo do avivamento na igreja? Qual seria esse objetivo? O avivamento na vida da igreja. Qual é o objetivo disto? Quais são os objetivos? Deixei aqui 3 objetivos para você meditar. Primeiro objetivo, o elemento, explorar a realidade do batismo do Espírito Santo e nos púlpito ao alvo que traz o avivamento. Se o púlpito é avivado, a igreja é avivada. Se o púlpito tem fogo, realmente o povo vai ter fogo. Segundo elemento, ou segundo objetivo, examinar, né, demanismo da igreja apostólica. O que a gente temos que ver é que não devemos desanimar, né, para que não venha a nós, né, deixar a nossa fé recuar e as outras seguintes coisas também, para a glória de Deus. Então, isso nós começamos a entender. Então, a gente vê que o segundo elemento, ou o segundo objetivo, é não desanimar, né? Para que nós venha a obter sucesso. Agora, o terceiro objetivo, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Olha só que interessante. Então, temos que, né, demonstrar, né, a importância do ministério na unção do Espírito Santo. Então, quando nós começamos a observar, é muito forte esse negócio, é muito tremendo esse negócio. Então, quando nós começamos a observar, demonstrar a importância no ministério e a unção que você recebeu, muitos não olham para isso. Recebe o óleo de unção e aí depois não se importa com o ministério. O que isso não deixa de ser novidade na geração do século 21. Então agora vamos para o terceiro ponto de vista. Na sala de aula tem 3 formas de lições bíblicas numa sala de aula. Qual seriam as 3 formas de lições, né, sobre o avivamento na vida da igreja? Primeira fórmula. O texto, todos nós devemos ministrar a uma reflexão que aprofundamento de avivamento. Agora, a segunda forma, o texto, o Espírito Santo capacita para o serviço, né, e a reflexão bíblica a respeito do ministério na dependência do Espírito Santo. Então, olha só que interessante para a glória de Deus. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Agora, olha só que interessante.
aonde está o terceiro tópico da passagem da página 33 das lições bíblicas? Eu descobri que veio faltando algo dentro da revista bíblica. Será que é verdade isso? Que veio faltando alguma coisa na revista bíblica? Então vamos lá, afinal, vamos ver realmente se é verdade? Na página 33, você vai ver na parte B que diz assim, auxílios especiais, na página 33. Você vai ver aqui, ó, primeiro tópico, né, do texto e segundo tópico do texto. E aí embaixo você vai encontrar terceiro tópico do texto. Agora, onde está esse terceiro tópico? Aqui está, nessa parte. Na página 33, você vai ver que realmente está faltando. Eu tentei aqui caçar e achar e não achei aonde que está esse resto de informação ou conteúdo. Então, na página 33, aonde que fala, ó, sobre a questão do objetivo, né? Na página 33, vem faltando o terceiro tópico de escrita nas lições bíblicas. Como pode acontecer um negócio desse? Nada que não pode acontecer, né? Pode acontecer. Então vamos lá. Ao quarto ponto de vista, o batismo em público é um alvo, sendo necessário arrepender-se e orar ao Evangelho. Marcos 1 e verso 15. Pois se não arrepender, a fé não é para a salvação. Então, realmente se torna uma coisa vã. Então, a fé, não há salvação sem fé. É necessário ter fé e arrependimento para uma salvação. Segundo objetivo, a promessa para todos os salvos. Qual é a promessa para todos os salvos? Primeiro, receber essa manifestação da palavra sobrenatural de Deus e do Espírito Santo que foram aos discípulos, que foram salvos e se reuniu, né, no cenário para receber a oração, não, a receber a poção, né, do Espírito Santo. Agora, olha só a terceira observação do quarto ponto de vista. O engano dos olha só que interessante. Os enganos dos sensacionistas, os erros dos sensacionistas. Os sensacionistas é uma corrente teológica reformada de alguns da igreja na história que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Olha só esses teólogos chamados teólogos cessacionistas, isso mesmo. Esses cessacionistas são teólogos reformados que não acreditam mais sobre os dons espirituais, que disseram que cessaram os dons espirituais. Como também eles dizem que o batismo no Espírito Santo era uma obra do Espírito Santo no tempo da igreja apostólica. Eles acreditam que isso era só no tempo apostólico. Quinto ponto de vista, o batismo do Espírito Santo era uma promessa. O batismo no Espírito Santo é uma chamada para todos os cristãos e experimentar os dons celestiais. Portanto, os sensacionistas estão equivocados na sua teológica reformada. A igreja pentecostal nasceu no avivamento, permanece no avivamento e isso é bem claro e explícito nesta dinâmica da igreja. A pregação cristã deve ser acompanhada no ponto com sinais, poder e milagres. Então, a pregação de um cristão ou de uma cristã tem que ser acompanhada com poder, sinais e milagre. Sexto ponto de vista da teologia, 3 padrões de um pregador ou de uma pregadora. Primeira, tem que ter uma formação acadêmica. E qual seria essa formação acadêmica? Seria ter uma hermenêutica, uma exegese e uma homilética para uma boa pregação juntamente com o Espírito Santo. O ministério de um cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, que é autenticado por Deus e glorificado em Cristo. O que fazer diferente
a diferença no ministério da igreja, o que foi na unção do Espírito Santo. Sétimo ponto de vista. Primeiro, as condições para receber o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo de passar pela experiência do Salvador. O que é defender cessacionismos? O que o cessacionismo defendia? O cessacionismo defendia na história afirmar que os dons espirituais não existiam mais nos tempos de hoje e cessaram na vida da igreja os dons espirituais. Então, quando nós começamos a observar, é que o cessacionismo defende na história que os dons espirituais cessaram. Tomamos cuidado com esses camaradas. Então, lá vem, a igreja passou a existir sobre o ponto de vista histórico. A igreja passou a existir nos dias de Pentecoste. A igreja e a pregação da igreja apostólica depois do Pentecoste. A igreja apostólica pregava com autoridade no nome de Jesus ou de Yeshua, numa unção, no poder do Espírito Santo. Quinto, a igreja tem que ser glorificada na obra do Senhor. Deus em Cristo deve ser glorificado e o nosso instrumentalidade na obra do Senhor Jesus. Então, meus amados, essa é a lição de número 5 para a glória de Deus. Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.